Bom dia, meus amores. Olha eu aqui de novo nessa sexta-feira para mais um dia de estudos e hoje nós iremos concluir a nossa semana de estudos. Vamos lá para o capítulo 2 de Geografia, onde nós vamos encontrar o setor secundário. E neste capítulo vocês vão lá para a página 12 e a página 13 e vocês vão encontrar essa ilustração no livro de vocês. Nesse capítulo, nós iremos dar continuidade ao que já vinha sendo estudado no capítulo 1. E vamos também estudar os setores primários da economia, dando destaque ao eixo principal, que é a transformação dessas matérias-primas. Nós temos aqui essa ilustração, que é a mesma que encontra-se no livro de vocês, onde nós temos uma vaca sendo retirado o seu leite lá na figurinha A. Depois da figurinha A, nós temos aí esse leite sendo levado por um caminhão para que ele seja esterilizado na figurinha B. Depois de que ele for esterilizado, ele vai ser engarrafado e na figurinha C nós já temos aí essa produção já para ser revendida em lojas e supermercados. Vocês vão analisar essa ilustração e vão responder a esses 4 questionamentos da página 13. Posteriormente vão estar me enviando a atividade para que eu possa estar conferindo a atividade de vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre as indústrias. As primeiras indústrias surgiram a partir de 1750. Lá na Inglaterra, depois espalharam-se pelo mundo, com o passar do tempo, sendo usadas como forma de criar novos produtos a partir das matérias-primas, em boa parte. Até então, no mundo todo, produzia-se apenas de forma artesanal. Com a descoberta dos motores movidos a carvão, houve um aumento na produção mecanizada dessas mercadorias. Com a mudança de produção, o trabalho e a maneira com que essas pessoas passaram a se relacionar, elas mudaram. O surgimento de indústrias não ocorreu rapidamente em todo o país do mundo, de forma simultânea. No Brasil, por exemplo, esse processo ocorreu lá em 1950, com 200 anos de atraso, se a gente for considerar aí lá a Inglaterra, que a Inglaterra surgiu em 1750. Então, teve um atraso bastante grande, 200 anos de atraso, para o Brasil começar a produzir produtos industrializados, começar a surgir as primeiras indústrias no Brasil. Nós temos aqui trabalhadores numa indústria produzindo. O trabalho artesanal. O trabalho artesanal era uma atividade em que o trabalhador, ou seja, o artesão, produzia uma a uma as peças, utilizando o trabalho manual e poucas ferramentas. Alguns grupos ainda fazem uso dessa forma de produzir objetos como as comunidades indígenas do Brasil. Nós sabemos que essa produção artesanal, ela existe, ela não é só os indígenas que produzem esse trabalho artesanal. Nós temos aí belíssimos artesãos que fazem belíssimas peças. E esse trabalho, ele requer mais tempo, porque é uma produção feita peça a peça e são todas produzidas à mão. Por isso que nós chamamos aí de trabalho artesanal, porque não tem a indústria não tem acesso a esse produto artesanal. Então, cada artesão tem seu toque especial para finalizar determinada peça. Mas com a medida de novas descobertas científicas, ocorreu a modernização na produção. Torna-se cada vez maior. Então, nós sabemos que cada dia que passa, existem várias descobertas cientistas que vêm acontecendo, várias tecnologias que surgem aí para que nós possamos ter uma vida bem mais acessível, bem mais prática. E com esse avanço dessas descobertas científicas,
esses avanços tecnológicos, várias indústrias começaram a contratar bem menos trabalhadores, porque esses trabalhadores acabam sendo substituídos por máquinas ou robôs. Então, a quantidade de produção aumenta e o custo-benefício para essa indústria, para esse empresário, acaba sendo bem menor, porque ele trabalha mais com máquinas e com robôs do que com pessoas. Ele ainda utiliza o trabalho de pessoas para quê? Para que possam manusear tanto essas máquinas quanto esses robôs. E esse fenômeno de substituição dessa mão de obra diminuiu a necessidade de grande quantidade de pessoas trabalhando nas fábricas, de maneira que os funcionários passaram a supervisionar o trabalho das máquinas ou acabaram ficando sem o seu emprego, porque as máquinas e os robôs estão ganhando espaço e o homem está perdendo espaço, porque o trabalho da máquina, o trabalho dos robôs, não exerce tanta mão de obra. Então, com isso, acabou que várias pessoas acabaram perdendo o seu emprego. Nós temos aqui um mapa, que é o mesmo que está lá no livro de vocês, e nós temos aqui o mapa do Brasil, e cada pontinho desses no mapa e em cada estado, nós temos aí indústrias. Nós temos do lado a legenda, o que está pintado de verde retangular no mapa de vocês, no mapa do Brasil, é onde existe a maior concentração da indústria. O retângulozinho pintado de laranja, nós vamos ter aí outras concentrações industriais. Aí nós temos as indústrias de transformação, que ela está identificada por 3 cores, que são os bens de produção, indústrias de base, as siderúrgicas, metalúrgicas, materiais elétricos e telecomunicações, entre outras. Essas bolinhas que nós vamos encontrar na corzinha azul são bens intermediários, que são equipamentos, ferramentas, máquinas, mecânica, cimento, entre outros. E já essa bolinha amarela, que ela está em uma quantidade bem maior, são os bens de consumo, são as indústrias leves, as indústrias alimentares, textos de bebidas, de vestuários, de calçado, de mobilidade, de automóveis, entre outros. Nós também temos aí um quadrado meio que rosado com branco, onde nós vamos, em vários estados, nós encontramos esse quadrado, e são as indústrias que produzem minerais, madeira e borracha, as seringueiras. Já esse quadrinho que a gente tem de azul com branco é a pesca industrial. E a indústria de construção, nós temos aí um cilindro vermelho e um cilindro azul, onde o vermelho é aeronáutica, aeroespacial, náutica e bélica. Já o cilindro verde é a construção pesada de hidrelétricas, aeroportos, túneis, entre outros. Então, nós percebemos que o Brasil tem bastante empresas, tem bastante indústrias em diferentes ramos. E que por esse mapa nós podemos perceber que os bens de consumo, eles são em maior parte, não é mesmo? Então, nós vamos entrar um pouco na construção civil. A construção civil é uma atividade econômica que envolve a confecção de obras, como casas, edifícios, pontes, viadutos, estradas, aeroportos, barragens e entre outros. Também envolve reformas de imóveis, não é só essa construção. Também contamos com a reforma desses imóveis. É considerado uma atividade de setor secundário, pois transforma as matérias-primas como areia, cal, alumínio, entre outras, em produtos acabados, como casas, prédios, edifícios.
há diversos profissionais envolvidos no setor da construção civil, como, por exemplo, pedreiros, topógrafos, carpinteiros, marceneiros, eletricistas, mestres de obras, ferreiros, encanadores, entre outros. A inclusão da construção civil da mulher. A mulher, ela ganhou um grande espaço nesse mercado de trabalho, que antes era a construção civil, nós só víamos profissionais do sexo masculino. Só que houve uma inclusão da mulher nesse cenário dessa construção civil. E o número de mulheres empregadas no ramo da construção civil cresceu bastante no Brasil nos últimos anos. Elas desempenham tarefas que tradicionalmente eram desenvolvidas apenas por homens. De acordo com o IBGE, no ano de 2018, recentemente, 2 anos atrás, foram encontradas mais de 200.000 mulheres trabalhando na construção civil. Então, esse é um dado do IBGE de 2018. Se nós pegássemos esse dado hoje atualizado, esse número estaria bem maior, porque cada vez mais está tendo uma inserção, uma inclusão da mulher nesse trabalho de construção civil. E aí nós temos a economia versus a construção civil. A construção civil é um dos aspectos que chama bastante atenção. É o fato de que a construção civil ela é bastante sensível se a gente for levar em consideração toda a crise econômica que nós tivermos aqui ou em qualquer lugar do mundo. É um setor em que é um dos primeiros a serem atingidos quando a economia não anda bem e é também um dos últimos que se recupera. Então, quando a economia daquele determinado lugar não anda bem, o setor da construção civil ele tende a cair. E mesmo quando essa economia começa a se recuperar, a construção civil é um dos últimos a se recuperarem. E isso ocorre porque as construtoras perdem a capacidade de investimento por não conseguirem empréstimos bancários suficientes nem suporte governamental necessário em programas de moradia popular. Como a construção civil emprega um número muito grande de trabalhadores, nas crises econômicas há também um aumento alarmante dessas taxas de emprego. Já por outro lado, o crescimento do setor é um dos principais indicativos de que a economia de determinada região está se desenvolvendo por causa da demanda crescente por moradias e por obras de infraestruturas como rodovias, viadutos, portos, entre outros. Meus amores, agora como proposta de atividade, eu vou querer que vocês façam uma leitura mais aprofundada do capítulo 2 de vocês. Vocês vão me responder a atividade que está lá na abertura do capítulo, os 4 questionamentozinhos. Vão me responder também as páginas 16, 17, 19 a 20. E vamos ficar atentos ao prazo de entrega desta atividade. Vocês vão ter até o dia 4, segunda-feira, para estar me enviando, dia 4, na quinta-feira, para estar me enviando essa atividade, tá, meus amores? Um beijo, um bom final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau!